Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast, episódio 333. Olha que legal, já estamos aí na marca do 333, o nosso Noar Podcast, e cada vez crescendo mais pessoas chegando aqui no nosso canal. Já estamos rumo aos 13 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, e você pode se inscrever, claro, se você está chegando aqui pelo nosso convidado, é a primeira vez que você está chegando no Noar Podcast. Se inscreva, deixa seu like aqui, também acompanhe o Noar Podcast no Instagram, no TikTok, no Spotify, tem Noar Podcast para você curtir, beleza? E hoje nós estamos recebendo o vereador de Nova Friburgo aqui no nosso podcast. A gente vai conversar sobre algo que a gente gosta muito, que é da nossa cidade vizinha, e também conhecendo um dos legisladores da cidade. A gente já recebeu alguns aqui no nosso podcast e hoje, pela primeira vez, Gabriel do Zezinho, seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Boa noite, Thiago, boa noite a todos da produção e boa noite a todos que nos acompanham aí nas redes sociais do Noar Podcast. É uma honra a gente ser convidado, né? De vez em quando eu tô lá acompanhando os cortes, e agora eu poder ser convidado por você, Thiago, é motivo de muita honra estar aqui nessa cidade que eu gosto muito. Nós somos uma cidade vizinha, Nova Friburgo e Bom Jardim, são co-irmãs, né? É verdade. É um povo que a gente gosta muito, estava vindo, já encontrei alguns conhecidos quando eu parei meu carro e estava aqui no caminho pro estúdio, né? E com certeza hoje vai ser um bom bate-papo aí para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Que legal, cara. Muito legal mesmo. Obrigado por ter aceito o convite. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer o Plano SAF, que é um grande parceiro aqui do nosso Noar Podcast, o SAF Assistencial. Agora tem o SAF Pet, que está exclusivo para quem é morador de Nova Friburgo. Então, inclusive você que está assistindo o nosso Noar Podcast, morador de Nova Friburgo, eleitor do Gabriel, quem sabe, né? Você pode incluir o seu pet no seu SAF Assistencial. Todo mundo tem SAF. E agora você pode pegar o seu melhor amigo, o seu cãozinho, e incluir no SAF, no mesmo carnê. Olha que legal, a partir de R$12, você já consegue ter descontos em clínicas veterinárias, pet shop, vacinação, e também você, através do smartphone, tem um cartão de vacinas, online. Então, através do aplicativo SAF Pet, você tem ali todas as vacinas registradas do seu pet. Além disso, você também pode ter o descontos do Sou Vantagens. Muito legal. Você que já é associado SAF ou SAF Pet, tem mais de 260 grandes marcas lá no Sou Vantagens. Além de cursos online, também tem sorteios acontecendo de iPhone, notebook. É só você ficar atento dentro da plataforma, beleza? Então, se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. E o SAF Pet, SAF Assistencial, está disponível juntos somente para Nova Friburgo. Se você quiser fazer a transição aí do seu SAF Pet para o SAF Assistencial, é só mandar mensagem também pelo WhatsApp, que eles te dão todo o auxílio. SAF Assistencial, todo mundo tem. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões, localizada em Conselheiro Paulino e na Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas no sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. E lá em Nova Friburgo você encontra a Soneca, que vai poder te dar o maior auxílio com os verdadeiros especialistas. Além de colchão, tem sofá-cama, sofá-retrátil, tem cabeceiras, travesseiros. Tudo isso você encontra na Soneca Colchões. Acessando o QR Code, você vai direto para o Instagram deles e lá tem todas as novidades. E no link da bio você fala pelo WhatsApp com o verdadeiro especialista Soneca para poder te dar toda a orientação e você trocar todas as suas dúvidas. Tem um catálogo dos móveis, muito legal. E você encontra tudo isso no Instagram da Soneca Colchões. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Também nós estamos aqui com a grande parceria com a Free Online. A Free Online é top, Free Online é você feliz. Free Online que está disponível em toda a nossa região. Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco e agora, recentemente, em Trajano de Moraes, inaugurou a loja novinha Free Online. E a Free Online tem os melhores planos de internet para você. Então, você que
precisa de uma internet que não vai deixar você na mão, uma internet para você assistir filmes, séries, trabalhar, uma internet de qualidade, a Free Online tem os melhores planos. Então acessa aqui o QR Code, você vai direto para o site da Free Online e lá você confere todos os planos disponíveis. E agora a Free Online também tem TV por assinatura, muito legal. Free Online é top, Free Online é você feliz. E claro, se você quiser também que sua marca esteja conosco aqui no Noar Podcast, só entrar em contato através do nosso direct no Instagram. E gratidão a todos os nossos parceiros aqui do Noar Podcast. Aproveitar, Thiago, Sim? Parabenizar o empresário Márcio Branco, né, da SAF, empresário friburguense. Mais uma excelente iniciativa. Estou acompanhando aqui você falando, né, uma excelente iniciativa. Acho que vai ajudar muita gente aí. Principalmente é bacana a gente ver a causa animal ganhando espaço, né? Eu lá na Câmara de Vereadores sou vice-presidente da comissão da causa animal, né? Inclusive hoje nós temos uma audiência pública importante lá na Câmara e, né, quanto mais espaço, né, essa causa, que é uma causa nobre, está ganhando aí na nossa cidade, na nossa região, isso é muito importante e a iniciativa da SAF vem nesse sentido também. É verdade, com certeza, cara. E é muito legal porque a pessoa tendo aí o SAF Pet, ela consegue também ter esses descontos, né? E acaba favorecendo muito a qualidade da saúde do animal, né? Você consegue levar lá numa clínica veterinária, consegue levar no pet shop, né? Então, é bem legal. Todo mundo já conhece os descontos, né, que a SAF proporciona para os seres humanos. Agora, essa mesma qualidade voltada para o pet. Então, parabenizar aí a SAF Assistencial, o Márcio, toda a equipe, Jailson também, né? Grande amigo nosso aqui do programa. Jailson recebeu agora uma homenagem lá na Câmara dos Vereadores de Friburgo recentemente. Muito também legal. É uma grande personalidade. E o Márcio, né, para aqueles que não sabem, o Márcio, além de um empresário que investe na cidade, que gera emprego, também é um empresário que ajuda muito o poder público. Ajuda tanto na sua comunidade, lá no Estuqui, com diversos espaços, manutenção na estrada, né? E também até o poder público, quando tem, às vezes, alguma dificuldade, e o Márcio está sempre lá pronto para ajudar. Quando algum secretário pede, né, a gestão pede, o Márcio é sempre solícito para poder ajudar a fazer a parceria. Eu acho que é importante, né, no mundo que a gente vive hoje, a gente não ficar só de olhos fechados, cobrando a administração pública, né? Acho que a parceria é o melhor caminho. Eu uso um lema no nosso trabalho que é a parceria que dá certo. Então, quando se une, né, o executivo, o legislativo, as associações, os conselhos e principalmente a população se envolve, a chance de dar certo é muito grande. Pô, que legal, cara. Inclusive aqui em Bom Jardim, as capelas mortuárias aqui do centro, Barra Alegre, foram reformadas pela SAF, cara. Então é essa união aí do poder público e privado, né, que acaba favorecendo a população. Quem ganha é o povo, né? Com certeza. Foi feito também lá em Friburgo, na Fazenda da Laje, né, no cemitério Trilha do Céu, também foi toda refeita a sede e parceria também da SAF ajudando. Então, como você disse, né, essa parceria é muito bem-vinda e já vi que não é só em Friburgo, né? Ajuda por toda a região. Toda a região, é verdade, cara. E é legal, né, que o nosso podcast, ele tá na sede em Bom Jardim, mas os nossos patrocinadores são todos aí de Friburgo, né? A Free Online com a sede em Nova Friburgo, tá em toda a região. A Soneca lá na Alberto Braun, em Conselheiro Paulino. E a SAF também lá no centro de Friburgo, mas toda a região tem SAF também. E eu sou, Thiago, um entusiasta disso, né? Da gente fazer essa relação, né, entre a nossa região, né, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Duas Barras, Sumidouro e todas essas cidades em volta, Cantagalo, né? E eu tô sempre visitando, né, as prefeituras vizinhas, né, as câmaras. A gente sempre tenta fazer essa conexão com os vereadores, porque isso é importante, cara, a gente fortalecer a região, né, ser fortalecido, porque a gente acaba que, como a nossa eleição não é uma eleição distrital, né, digamos assim, Sim. A gente acaba, por muitas vezes, ficando órfão de representantes, né, porque como nas regiões lá da capital e em volta, são regiões que têm muito mais moradores, né? Se a gente não se unir, né, a nossa região acaba não conseguindo eleger representantes. Então, isso tudo começa com a união. Inclusive, até aproveitar e falar que nessa sexta-feira passada eu tive na Câmara Municipal de Rio Bonito. Olha que legal. A gente recebendo uma homenagem lá do Conselho da Juventude. A gente pôde encontrar com o vice-prefeito de lá, encontrar com vários vereadores, inclusive da região também. A gente pôde ali trocar os contatos, trocar um pouquinho de experiência, e a gente conseguiu receber uma homenagem lá de mandato atuante,
um certificado, e isso é gratificante para a gente, que a gente vê que o nosso mandato está saindo fora das fronteiras de Nova Friburgo, como você aqui também me convidou para a gente falar um pouquinho hoje também, é nesse intuito, então isso é importante, e fortalecer essa conexão, porque é o que eu falo, né? A gente sempre precisa um do outro, então ter essa parceria aí entre as cidades é fundamental para a gente ter um crescimento, um avanço aí na nossa região. Com certeza, cara. Poxa, e bom você puxar já esse assunto de começo, porque eu queria conhecer quem é o Gabriel e por que você entrou na política, cara. Você é jovem, né? E a gente, por muito tempo, olhava para a política como um lugar só de pessoas mais velhas. E, ultimamente, a gente tem visto aí, principalmente aqui na nossa região, pessoas jovens ocupando esses cargos. O que te motivou já desde criança? Você já era envolvido? Grêmio estudantil, representação de sala de aula? Conta um pouquinho pra gente sua história, cara. Tiago, isso é bacana a gente contar um pouquinho, né, fora da política, né, já essa atuação desde antes, né, como você disse, né, eu concordo com você nesse sentido. A gente hoje está vendo essa renovação nas casas legislativas, na política, isso é muito importante, e a gente que conseguiu se eleger tem uma responsabilidade muito grande, porque a população tá dando um voto de confiança nunca antes dado, né, dos vereadores chegarem jovens, os políticos, prefeitos, vice-prefeitos. Então a gente tem uma responsabilidade dobrada para fazer jus a essa confiança, né? Eu tenho 24 anos, sou o vereador mais jovem da história de Nova Friburgo, acredito que um dos mais jovens aí do estado do Rio, né? E é motivo de muito orgulho, né? Desde novinho, né, eu sou filho do Zezinho do Caminhão, né, que foi vereador por 3 mandatos na nossa cidade de Nova Friburgo, né? Hoje é atual secretário, né, da gestão do prefeito Johnny Maicon. E quando meu pai se elegeu a primeira vez, eu tinha 12 anos, né? Então já cresci aí acompanhando um pouquinho, pegando gosto, né, ajudando, né, o meu pai, apesar de nunca ter trabalhado diretamente, porque não pode, né, pelas leis, né, por parentesco, mas eu sempre ajudei de gostar de ir, de acompanhar. Né? E tem um detalhe até engraçado, Thiago, que a gente gosta de contar, minha mãe principalmente que fala, aproveitar e mandar um abraço para ela, a Tânia, vai estar me acompanhando, e ela sempre fala isso, que Gabriel nasceu para política, porque eu nasci dentro de uma carreata, cara, você acredita? Literalmente na carreata? Numa carreata, de uma candidata a prefeita no ano 2000, né? Eu nasci em setembro, então tava na agulha para sair o dia da eleição, né? E tinha uma carreata, a gente tava lá e teve que parar tudo, minha tia parar, e meu pai acabou que nem ficou sabendo, que meu pai ficou na carreata lá envolvido, e minha tia no carro de trás parou tudo, abriu o trânsito até eu chegar lá na maternidade. Mandar um abraço pra minha tia Carminha. Então, assim, já nasci nesse meio, né? E já cresci também no meio político, então sempre gostando. O Matheus, que tá aqui comigo, que hoje é meu assessor, também estudou comigo, então desde dos tempos de escola a gente já gostava de liderar um pouquinho dos movimentos, quando tinha que falar alguma coisa com a direção. No time de futebol eu era o capitão. Ah, legal, cara. Então sempre a gente teve esse envolvimento com a liderança, né? E aí, né, eu passei os tempos de escola, né? Fiz faculdade um tempo, ainda não consegui terminar, mas aí eu fui trabalhar um tempo na Secretaria de Cultura do Estado, então eu pude até fazer no tempo que eu tive como coordenador da região serrana da cultura do estado, foi uma oportunidade muito bacana para a gente aprender e principalmente ter um olhar voltado para a cultura. Eu tive a oportunidade até de visitar a cidade de Bom Jardim. Foi até o hoje atual vereador Zé Pedro que me recebeu aqui. Na época ainda estava trabalhando na Defesa Civil, que legal, mas tirou um dia para me acompanhar nas agendas aqui, me levou até a biblioteca, me levou na prefeitura, me levou ali no Galpão Cultural, então a gente pôde conversar com o secretário de Cultura também, e a gente fazia essa ponte. Então, nesse tempo, eu fazia a ponte entre os secretários municipais com a Secretaria de Cultura do Estado. Deixo aqui um abraço para a secretária Daniele Barros, que é uma secretária que é muito atuante na cultura. Acho que a cultura nunca foi tão fomentada no estado do Rio, igual na gestão dela. E aí, depois também eu passei no concurso da prefeitura, né, como motorista de ambulância. Hoje eu sou servidor concursado da Prefeitura de Nova Friburgo, como motorista de ambulância do Hospital Municipal Raul Sertã. Hoje estou licenciado para dedicar meu tempo, 24 horas do meu dia, ao mandato, né? Porque o mandato para quem leva a sério, ele é desgastante, e a gente às vezes com 24 horas do dia não dá conta das demandas. Mas então, resumindo, né, desde novo eu já acompanhava, gostava de acompanhar meu pai. E quando meu pai resolveu que ele não seria mais candidato a vereador,
na hora já foi uma coisa muito natural, né? A gente já imaginava. E eu agradeço muito ao meu pai, Zezinho do Caminhão, por ter me ajudado, acreditado no projeto, e principalmente os meus amigos, né? Que a gente ouviu muita gente, a família, porque, como você disse, sou um rapaz muito novo, apesar de a gente já ter uma maturidade bem grande. Sim. Mas a gente conversou muito com as pessoas e as pessoas aderiram a esse projeto, e hoje a gente conseguiu chegar lá na Câmara dos Vereadores e o que eu digo é só trabalhar, trabalhar, trabalhar que o resultado vem. Pô, que legal, cara. E é como você falou, né? Foi uma atitude natural mesmo. E uma coisa que a gente sempre fala, né, quando a gente recebe os políticos aqui, que por mais que você acompanhasse seu pai, né, e visse como que era a realidade de um político eleito, que na campanha a gente acaba falando muita coisa, não é questão de promete, né? A gente vê as questões que são a dificuldade do município e depois que é eleito, a gente acaba tomando um choque assim, porque não são tão simples quanto que muita gente fala na campanha, por exemplo. Você teve essa percepção de como que foi a sua campanha e depois de eleito, como que está sendo essa questão do mandato mesmo, essa demora para as coisas andarem, essas coisas do poder público que tem que fazer protocolo, aí tem que votar, tem que isso. Como que está sendo essa questão de expectativa e a realidade? Tiago, você bem falou e isso é verdade. Para os políticos que chegam a primeira vez, o choque de realidade é muito grande. Mas eu digo a você que esse choque de realidade foi mais no primeiro mandato do meu pai. Tá. Vou até dizer que o choque de realidade dele foi maior do que o meu. Porque o meu pai era um simples caminhoneiro, né, que um dia decidiu ser candidato. E na segunda eleição que ele veio, ele não era político, nunca teve envolvimento e conseguiu receber essa oportunidade da população, de lá nunca mais perdeu, né? E ele teve esse choque de realidade muito grande, né? Porque imaginava que ia chegar lá e tudo que ia pedir ia resolver. E não é bem assim, né? Então ele teve esse choque de realidade muito grande. Então, como eu vi muito isso, vivenciei, né, o trabalho dele, eu já esperava, tá? Eu já tinha esse pé no freio, tanto que na nossa campanha, como eu digo, a gente não faz promessa, porque depois que chega lá, eu costumo dizer que a caneta do vereador tem pouca tinta, e a pouca tinta que tem às vezes falha. Então, brincadeiras à parte, o vereador ele é um cargo legislativo, a população espera muito do vereador coisas que são de competência do executivo, Verdade. Então não depende de nós. E a política é a arte desse diálogo, da gente conversar, conseguir boas parcerias e tendo essa relação com os secretários, com o prefeito, para a gente ter a população atendida. Que o principal objetivo, seja de qual político for, eu acho que tem que ser ter a população bem atendida. Acho que esse tem que ser o objetivo. E é nisso que a gente está trabalhando. Então, assim, eu já imaginava um pouquinho, já vim com esse pé no freio, e a gente ganhou, e graças a Deus eu tô até com a expectativa, eu tô com a realidade muito boa, pela expectativa que eu tinha. A gente, nesses 5 meses de trabalho, a gente tem conseguido levar alguns resultados muito positivos, e isso tem nos animado. A gente, de vez em quando, faz uma reunião lá com a nossa equipe, a equipe do gabinete, a gente tem conversado isso, que a gente tem conseguido mais resultado até do que a gente esperava. A gente trabalha muito, é lógico, né? Tem muita coisa que precisa ser feita, a população está com muita sede, está com fome, porque há muito tempo são políticos que ganham e não dão atenção à população. Então, quando a gente ganha, a gente se propõe a deixar o nosso contato, deixar nossas redes sociais, ser de fácil acesso, ir até a casa das pessoas se for preciso, né? Estar nas ruas, a gente é muito cobrado. Mas, graças a Deus, o mandato está fluindo bem, né? A gente tem uma boa parceria lá com o prefeito, e a gente tem conseguido aí ajudar muito a população. Acho que o objetivo é esse, e graças a Deus a nossa realidade tem sido boa. Não posso reclamar, não. A gente tem conseguido resolver bastante coisa. Que legal. E acredito que essa experiência que você teve também no estado te ajudou muito também a ter... Porque eu costumo dizer o seguinte, que o vereador ele tem que ser uma pessoa que faz ponte. Por quê? Se você fica parado dentro da sua cidade, é muito difícil você conseguir alguma coisa. Porque é muito fácil você ir para a sessão da Câmara e falar assim, prefeito, ó, tem que fazer tal coisa, hein? Ó, aquilo outro tem que fazer também. Tá, mas e o dinheiro, né? Da onde que vai vir esse recurso? Como que vai ser feito? Então, na minha visão, eu vejo que o vereador, para fazer um trabalho legal, é conseguir justamente pegar o problema da cidade e conseguir trazer recursos para solucionar os problemas da cidade. Fazer essa ponte realmente. E eu vejo que
pessoas que têm uma experiência no Estado começam a ter essa linha de contatos, essa rede de contatos mais forte. E eu acredito que você ter trabalhado na cultura, você conheceu deputados, conheceu secretários estaduais, e isso também acaba facilitando também como posso dizer, levar essa demanda mais fidedigna para o prefeito e falar assim, ó, prefeito, eu também tenho esse deputado que pode trazer esse recurso para a cidade. É mais ou menos isso que te ajudou também a estar lá no Estado, cara? Com certeza, perfeito, Thiago. Né, como você disse, né, existe o caminho mais fácil. O caminho muito fácil é esse que você falou. É a gente chegar lá na Câmara, bater em todo mundo, falar que tudo tá errado, filmar, fazer vídeo. Isso é fácil. Isso aí você não precisa nem ser vereador para fazer isso. Né? Isso às vezes é uma coisa que dá curtida, que dá like nas redes sociais. Então tem parlamentares que adotam essa prática. Mas essa é a prática, é o caminho fácil. Mas também é uma prática que não gera resultado para a população. E a gente tem que aproveitar até esses espaços, Thiago, para a gente dar esse alerta para a população sempre que vê um vídeo de algum político, né, batendo demais, você também tem que acompanhar, fazer o seu senso crítico, ver se aquilo é verdade, ver o que esse vereador está fazendo para ajudar. E o nosso caminho é totalmente inverso. A gente faz o nosso trabalho também de fiscalização, como eu digo, mas por a gente estar hoje junto com a gestão, nem tudo a gente fica batendo, vai gravar vídeo para quê? Se não vai gerar o resultado. Então a gente procura, né, os secretários, procura prefeito, procura vice-prefeito, mostra aquela situação que a gente fiscalizou, através dos nossos ofícios também, nossas indicações legislativas, a gente faz esse trabalho de fiscalização e focado em resultado. Nosso mandato é focado em resultado. E com certeza, esse período que eu tive no Estado, como você bem disse, a gente estava até comentando aqui no off, né, sobre isso, sobre os vereadores precisam correr atrás de parcerias, e eu também faço isso, ir até outras cidades, e o Estado me ajudou nesse sentido, onde a gente teve muitos contatos com várias pessoas da região, várias pessoas, deputados, né, secretarias estaduais. Eu já tinha ganhado a eleição. Em dezembro do ano passado eu nem tinha assumido ainda o mandato, ainda não estava na Câmara, né, devido ao período ali do final do ano, mas eu já estava visitando a Secretaria de Cultura do Estado, já conseguindo projetos. Hoje a gente tem um projeto aqui que é o Passaporte Cultural, que a gente faz na cidade de Nova Friburgo, que é um projeto incrível, que a gente consegue aí levar crianças, levar pessoas que às vezes nunca tinham acesso a algumas viagens para conhecer museu, conhecer pontos turísticos, tudo através da Secretaria de Cultura do Estado. E nosso papel é sempre pedir, né? Não é a gente que consegue, mas é a gente que vai lá pedir. A gente vai ter uma edição agora, Thiago, aproveitar para falar, na próxima semana, dia 31 desse mês, da edição do Cine Tela, um projeto que é um cinema itinerante, totalmente gratuito para as crianças, para as pessoas. A gente vai fazer lá no Cônego, em Nova Friburgo. É a 4ª edição que a gente consegue também, com direito a pipoca, guaravita, legal, tudo gratuito para as crianças. É muito gratificante a gente trabalhar para as crianças. Mas com certeza, uma vez eu fiz um curso com um especialista. Na época aí ele falou uma coisa muito interessante. Falou que principalmente o político, mas todos, né, tem que estar em locais com pessoas que são maiores do que você, para você poder, né, estar inserido naquele meio. E é justamente isso, a gente tá como vereador, é uma liderança, mas é importante a gente estar no meio de secretários estaduais, de secretarias, de deputados, senadores, o que a gente puder para a gente absorver, né, conhecimento é tudo, né? É verdade. E o conhecimento, e na política, a gente costuma dizer que é a arte de fazer diálogo, a arte de fazer parcerias, né? Na política a gente sempre precisa um do outro. Então é isso que a gente vem fazendo, é procurar, tá sempre procurando parceria para trazer para o município, porque é muito fácil jogar tudo nas costas do prefeito. Só que às vezes as pessoas não falam para a população que hoje os prefeitos também estão na corda bamba, porque as leis engessaram muito a administração pública. Hoje nós temos as leis, o Ministério Público está sempre em cima, então não é fácil também para o prefeito governar, não é uma coisa que botou lá, tem uma varinha de condão, o prefeito quer fazer, vai lá e vai fazer tudo. Não é assim. Então a gente também tem que ajudar. E o nosso papel de ajudar, trazendo parcerias fora do município, parceria com verba, com recursos, principalmente com projetos, eu acho que é fundamental para a cidade se desenvolver. E graças a Deus não é só eu, mas tem vários vereadores, não só em Nova Friburgo, mas na cidade de Bom Jardim também. Sim. E outras cidades aqui da região que têm feito já esse trabalho. É verdade, cara. Inclusive,
eu sempre participei, gostei muito dessa parte da política. E eu ficava muito indignado quando eu via um vereador só reclamar. E ele não fazia nada para mudar aquela situação, não corria atrás. Porque reclamar, eu reclamo de graça, né? Eu não preciso pagar o salário de alguém para ficar reclamando, né? Então a gente acaba que, como população, quando vai votar em alguém, a gente precisa ter essa análise, né? De o que ele está falando. Porque se ele promete algo muito gigante, você já começa a ver que não, isso aí não é tão possível assim. Então, a população precisa analisar bem quando vai votar num candidato, justamente para ter esse parâmetro. Porque depois que a pessoa é eleita, aí seja vereador ou prefeito, se ela não cumpriu aquilo que ela prometeu, mas se o que ela prometeu também era algo muito fora da realidade, não tem nem como você ficar cobrando, né? Sim, sim. Graças a Deus, né, Thiago, a população hoje está com esse olhar mais atento para isso. Né, a gente também que faz parte, que a gente tem esses canais de comunicação, a gente tem que falar sobre isso. E principalmente uma coisa que é importante a gente falar é sobre a função do vereador, que muitas das vezes a população não tem esse conhecimento. Perfeito. Né? A gente vê muitos locais, né, somente vereadores falando de capina, de iluminação, de rua com buraco. Isso também é papel do vereador acompanhar. O que o vereador precisa fazer? O vereador ele é legislador, ele não é executivo. Então todas essas demandas de asfalto, de buraco na rua, de capina, de iluminação, são de competência do executivo. O que o vereador tem que fazer? A população vai procurar o vereador vai dizer não? Não. O vereador vai tentar, vai fazer o ofício, vai fazer a indicação, vai correr atrás, e é o que a gente faz. Por muitas das vezes a gente consegue dialogar, intermediar e sinalizar. Esse também é o papel de fiscalização. Sim. Porque quando a gente pega uma demanda da população e leva até o secretário, é uma maneira da gente estar fiscalizando também. Quando a gente vai lá, tira foto com a estátua, como está a estrada. E principalmente a gente fazer esse alerta à população, para não cair somente nesse discurso. Então o vereador ele tem que fazer esse papel também, mas mais do que isso, o vereador ele é legislador, ele precisa fazer bons projetos, Verdade. Ele precisa acompanhar o executivo, ele precisa fazer esse papel que a gente falou, indo fora da cidade buscando parceria. E é lógico, o vereador tem muita demanda que é de competência do executivo, que ele tem que fazer isso, é correr atrás, pedir, né, oficializar, né, junto à prefeitura, dialogar com os secretários para poder resolver. Sim. Mas sempre a gente deixar claro que é de competência do executivo, né, para que não faça essa associação, né? Com certeza, cara. As pessoas elas têm muita visão de um vereador barrista, né, que ele mora em tal lugar, então ele vai ser o vereador de lá. Mas eu vejo que você tem uma postura mais de vereador realmente do município. Isso é uma postura que você quis realmente adotar para o seu mandato? Como que você trabalha essa questão também de ver demandas de diferentes pontos da cidade? Qual é a pauta, qual é a bandeira, na verdade, que você levanta hoje no seu mandato? Hoje, Thiago, até é importante você puxar esse assunto, né? Porque a população muitas das vezes tem essa imagem realmente, você é vereador só daquele local, acha até que tem alguma restrição de cada vereador só atuar no local. E na verdade isso não tem. O vereador ganhou, o salário dele é pago por toda a população do município. Então, né, como a gente diz, nós vereadores somos, né, empregados da população, né? E meu lema, onde a população me chama, né, a gente tem que ir ajudar. É lógico que tem alguns bairros que tem, às vezes, vereadores atuantes naqueles bairros, então a gente também tem essa parceria de falar com o vereador muitas das vezes, ou chamar ele para visita junto, certo. Ou de repente a gente fazer um ofício em conjunto, ou avisar o vereador que a gente está indo. É importante, às vezes a gente está fortalecendo também cada vereador que é líder em uma região. Sim. Mas sobre essa questão da votação, né, o meu pai, na primeira vez que ele se elegeu, ele foi praticamente predominantemente o voto dele no Cônego, que é o bairro onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente tem nossos amigos, né? E desde lá para cá, inclusive até a gente sempre foi o candidato a vereador mais votado do bairro. Então isso é bom, isso é importante, que a gente mostra que, né, a gente está sempre mantendo. Mas a votação do meu pai se espalhou, né, não somente no bairro do Cônego, e foi uma coisa que veio para mim também. Né, dos meus 1.541, eu tive 304 votos no bairro onde eu moro. Ou seja, 1.200 votos foram fora. Interessante, então, cara. Um dado muito interessante. Foi pulverizado, então, pela cidade. Então, foi muito pulverizado. Então, é lógico, a gente tem 4 bairros
em que eu tive assim, uma votação muito grande, que foi os bairros do Cônego, né, Olaria, Rio Bonito e Vargem Alta. Esses 4 a gente teve uma votação muito alta e os outros foi bem pulverizado. Mas é devido a esse trabalho de formiguinha, né, que a gente dá atenção numa família aqui, aonde a família chama a gente vai, né, e é importante, mesmo quando a gente não consegue, né, o que a população pediu, que tem coisas que às vezes pede que a gente não tem como resolver, mas a gente ser muito transparente e nunca falar que vai fazer, e quando não conseguir, ligar para aquela pessoa, ir até a casa e falar, não consigo por isso, vamos tentar mais para frente. Então é esse trabalho que a gente vem carregando. Então esse trabalho de formiguinha, de ajudar um aqui, ajudar o outro ali, que é onde a população precisa, a gente vai, e isso é muito importante. E eu tenho essa atuação por toda a cidade. Que legal, cara. E hoje a sua bandeira, você tem uma bandeira do mandato que você levanta? Igual, você trabalhou na cultura do Estado. A cultura é prioridade também no seu mandato? Como que você tem dividido essas demandas dentro da cidade? Tiago, o mandato de vereador é muito engraçado, né? É muito difícil você ter uma bandeira somente, porque a população pede de tudo, né? Certo. E eu costumo dizer uma coisa, que o vereador é praticamente o único cargo do político que a população tem acesso. É verdade. Né? Às vezes o prefeito até tem, mas é um pouquinho mais difícil por causa da agenda. Deputado, a população não tem acesso, senador, presidente, governador, muito menos. Então, quem a população sabe onde mora, onde pode ir na casa, quem a população tem o número, liga e ele atende, quem a população encontra na padaria tomando café ou encontra na feira é o vereador. Então o vereador ele absorve todos esses tipos de demandas. A gente em Friburgo tem demandas de todos os tipos, de todas as bandeiras. E assim, se eu tivesse uma bandeira que a gente fosse levantar, seria mais essa bandeira da gente ter esse mandato atuante, esse mandato acessível. Certo. Né? Porque a gente chega de todas as partes e a gente tenta, e a gente tem resultados aí em diversas áreas. São muitos problemas da cidade que a gente enfrenta. Então, assim, a nossa bandeira é isso, é o mandato ser acessível, é a população ir no nosso gabinete, vai encontrar o nosso gabinete aberto. Se quiser ir lá agora, nesse momento, vai durante o dia, né, de 9 às 5, o gabinete vai estar aberto. Então, isso que a gente leva. E com relação à cultura, a gente tem essa parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, a gente está sempre indo levar projetos, mas a gente tem outros envolvimentos também muito grandes com a área rural. É uma bandeira que eu carrego muito. Eu sou vice-presidente da Comissão da Agricultura, então a gente tem essa bandeira, a gente trabalha em muitas áreas onde tem o produtor rural, inclusive Bom Jardim é uma região que também é marcante a produção rural, inclusive praticamente a família da minha noiva todinha são produtores rurais aqui de Bom Jardim. Ah, que legal. Né, a gente tem esse envolvimento, de vez em quando eu estou aqui na área rural de Bom Jardim, visitando, né, a casa das minhas tias agora também, né, digamos assim, são produtores de flores, produtores de hortaliças, verduras e legumes, né? E a gente valoriza muito também os produtores rurais, é uma bandeira que eu carrego. A gente também está na vice-presidente da Comissão de Apoio aos Animais, então é uma causa que a gente também tem o olhar, né, para essa causa, que é uma causa importante. Eu também estou na Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude, então é um foco nosso também a gente conseguir realizar e trazer a juventude para dentro da política. Acho que isso, Thiago, é um desafio imenso, tá? A gente conseguir trazer a juventude. Eu costumo dizer que a juventude hoje, os jovens, estão muito naquela de direita, esquerda e eleição para presidente. E a gente precisa lembrar os jovens que ninguém mora no país. Todos nós moramos no município. Então não adianta a gente ter o presidente que for, seja ele qual for, a sua melhor escolha, se os nossos representantes do município não forem pareados com esses ideais. Se a gente não tiver vereadores bons, se a gente não tiver prefeito bom, não vai adiantar nada. Então a gente tem que trazer o jovem para a eleição municipal. Esse é um desafio grande. A gente tem que dialogar, abrir esse caminho, pensar em mais projetos que a gente possa trazer o jovem para adentrar na eleição municipal, porque como a gente diz, né, o jovem chega com um gás diferente, com um vigor diferente. O jovem às vezes tem aquelas ideias que a princípio pode parecer mirabolante, mas aquela pessoa que já está com um pouco mais de idade, ela já não tem mais aquele pique, muitas frustrações, às vezes já está desanimado, mas o jovem chega com aquela ideia e aí move parcerias que
que às vezes antes não tinha, mas agora tem e consegue realizar. Então a gente trazer a força do jovem também para a nossa política é fundamental. Então essas são as bandeiras assim que a gente carrega, mas é lógico, a gente tem atuação em todas as partes, em todas as áreas, porque os desafios são muito grandes na política da nossa cidade. Nessa questão de trazer o jovem para a política, você acredita que pessoas assim como você, que tem agora um mandato com 24 anos, já teve feedback aí de pessoas mais novas e, pô, acho que eu quero ser também. Existe isso? Você tem percebido que, pelo exemplo de você ser um político novo, tem estimulado também uma certa juventude também a entrar na política? Essa fala é extremamente importante, Thiago, inclusive nessa... Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade pro seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Essa fala é extremamente importante, Thiago. Inclusive, em Rio Bonito, que eu tive na sexta-feira, na Câmara Municipal, a gente pôde falar um pouquinho disso, tinha muitos jovens lá e a gente, o nosso mandato foi usado como exemplo, a gente dizendo que basta o jovem, acreditar, trabalhar, e a política também é um caminho. E não é como o pessoal diz, que tem muita gente, principalmente das gerações mais velhas, que fala assim, política é tudo safado, você quer um emprego não deve ir para política, gente boa. E é justamente o contrário, A gente tem que cortar esse assunto. A política é local de gente boa e gente muito boa. E a política é principalmente o lugar para o jovem. Então a gente tem que usar o nosso mandato como exemplo, sim. Eu costumo dizer que, apesar dos meus votos
né, assim, não foi uma votação predominante dos jovens, né, a gente carregou muito dos votos também que já eram do meu pai, votos de pessoas de mais idade, né, que a gente sempre ajudou, né, conseguiu ajudar durante esse tempo todo, mas também tive votos jovens e a gente, por ter uma rede social ativa, né, a gente consegue atingir os jovens, né, por eu ser novo, a gente tem a nossa equipe também é uma equipe jovem, então tem muito jovem acompanhando a nossa rede social, de vez em quando a gente tem uma mensagem, principalmente no Instagram, né, a gente tem uma mensagem desse tipo e a gente tem que pensar em projetos, e é lógico, eu só tenho 5 meses de mandato, a gente ainda não conseguiu, né, pôr em prática isso que a gente pensa, mas a gente quer sim ver algum jeito de a gente trazer o jovem para dentro da Câmara, o jovem para dentro da política e mostrar que política é local para o jovem sim, e o jovem quando entra com essas ideias, com esse vigor na política, ajuda muito, visto que a gente já está vendo isso acontecer em diversas câmaras, inclusive na Câmara de Nova Friburgo hoje, né, não só eu, mas a gente teve uma renovação boa na Câmara e a gente teve outros vereadores jovens também eleitos junto comigo, né, e isso está sendo muito bem avaliado. A gente está percebendo que tem vereadores que às vezes estavam ali meio, já estão há muito tempo, já estavam meio, vamos dizer assim, encostados, vai ter que começar a se mexer, porque agora chegou vários jovens, né, com bastante energia, jovem na rua o tempo todo, jovem viajando, indo atrás de parceria, e isso é importante, porque a concorrência é importante, então também na Câmara existe essa concorrência e o jovem está chegando para ajudar na política, tenho certeza disso. Essa participação da juventude na política, eu vejo que chegou também para tirar dessa galera que está há muito tempo na política, e vários mandatos, que o mandato de vereador não é vitalício, né? Você pode perder essa cadeira. Então, você vê políticos que estão há 5 eleições, né? 10 eleições se bobear, um atrás do outro, e ver um jovem ocupando aquela cadeira que talvez era dele, e fala assim, rapaz, não é que a juventude está ocupando... Eu acho que isso é bom, que movimenta todo mundo, né? Como você falou, a galera que está encostada, fala, não, eu preciso mostrar serviço aqui, porque não é mais garantido que na próxima eleição eu vou ser reeleito, né? E nós já vimos, Thiago, até vereadores lá que já eram vereadores de mandato, que não estavam nem tanto na rua, e agora depois da gente entrar aí, né, tem vereadores que já ativou as redes sociais, igual não estava antes, já estão na rua direto, então isso é importante, e faz a necessidade pular, a gente diz verdade. Assim, né, e é importante sim, e com certeza o jovem, quando ele entra, né, como ele tem, né, praticamente a vida toda pela frente, eu acredito que o jovem não vai querer fazer um trabalho ruim, porque a política a gente abdica um pouquinho da nossa vida pessoal e acaba atrapalhando muitas das vezes a vida pessoal pós-política, né? Sim. Então, assim, se a pessoa entrar na política jovem, não fizer um bom trabalho, não fizer um trabalho legal, até para a vida dele depois, né, ele vai encontrar certa rejeição da sociedade, até na vida privada dele. Então, eu acredito que o jovem que entra hoje na política está entrando para fazer o bem, para fazer coisa boa, até porque ele tem uma vida pela frente e a reputação, né, é uma coisa que a gente tem que manter, né? Então... E principalmente, Gabriel, eu não sei se você percebe isso, mas existe nessa galera mais jovem que entra na política um desapego do cargo, que tipo assim, como você falou, ele tem a vida inteira pela frente. Então, tipo assim, ele tá como político para servir, mas ele não quer fazer aquela carreira de ficar anos e anos só disputando o mesmo cargo. Ou ele quer, tipo, depois de um tempo de vereador, vir para deputado e aumentar, né? Poder servir de uma forma maior, deputado estadual, deputado federal, e crescer dentro da política e não ficar vereador. E aí a gente vê que com a juventude essa garra é maior. Ou também essa questão, poxa, ele é vereador, mas ele também empreende. Então, ele também tem que lidar com isso, porque se ele faz um mau serviço como vereador, vai prejudicar ele como empreendedor. Então, tudo isso colabora para que tenha um mandato eficiente, né? Sem dúvida, Thiago. Essa análise está totalmente correta, né? É como a gente disse, o jovem, ele tem a vida toda pela frente, né? Então, ele tem que pensar, ele pensa com essa visão, né? E se ele não entrar e produzir muito, ele sabe que a população, em qualquer momento, assim como colocou, ela pode tirar, né? Verdade. Então há também esse desapego do cargo, porque, né, todo jovem tem ambição, né, de vida, de emprego, e ambição a gente não é uma coisa ruim, não é uma palavra pejorativa, né? Ambição é apenas você querer,
né, evoluir. Eu acho que todos nós temos que ter isso dentro da gente. Então a sua análise é certinha. E vamos ver se depois desse podcast, quanto mais jovem a gente possa inspirar aqui, que mais jovens possam, né, se dedicar, né, à política. E não é só, às vezes, entrar para ser candidato. Mesmo que você não quer, não tenha essa pretensão, mas fiscalizar o nosso trabalho, acompanhar o nosso trabalho, isso é importante. Uma vez teve um ex-presidente dos Estados Unidos, né, Ronald Reagan, acho que você já deve ter conhecido, que ele disse, né, vocês não devem apenas votar, vocês devem vigiar, né? Então isso é importante, vigiar é fiscalizar. Assim como nós vereadores somos fiscalizadores do executivo, a população é nossa fiscalizadora, então deve acompanhar atento aí, e hoje com o caminho das redes sociais, né, principalmente todas as sessões, elas também passam nas redes sociais, então não precisa estar presencialmente, a população deve acompanhar, principalmente os jovens. É verdade, cara. Uma forma também de botar essa juventude mais nova, de adolescente, a par da política, é o exemplo que algumas câmeras aqui, até da nossa cidade, da nossa região, na verdade, está fazendo. Eu acho que Macuco fez, que é a Câmara Mirim, que os colégios elegem ali os vereadores mirins, né? E eles têm uma experiência dentro da Câmara de como que é ser um vereador, né? E aí você leva as demandas da escola, né? As melhorias. Eu acho que isso é um projeto legal, cara, que você consegue pegar as crianças da escola e já estimular a, quem sabe, no futuro ela ser candidata a vereador, ser candidata a prefeito. Eu acho que existe um projeto também, prefeito por um dia também, que um aluno ganha ali para ser prefeito e ele vai para o gabinete do prefeito, tem toda a dinâmica, assim como o Parlamento Juvenil da LERJ, né? Isso que aí. leva tantos jovens aí lá para a LERJ para ter experiência também como deputado. Essas iniciativas são muito importantes. Inclusive, se eu não me engano, o Matheus, que trabalha com a gente, já foi vereador mirim, né, Matheus? Ah, é? É, lá, já tem essa experiência. Em Friburgo? Ah, que legal, aí, cara. Viu só? E nem imaginava em trabalhar hoje com a gente. Que legal. Isso é importante. Lá em Friburgo tinha esse projeto, né? Eu acho que esse projeto ainda tem, mas ele está um pouco assim inativo. Inclusive, a gente conversou na semana passada, né, Matheus, com uma pessoa que falou sobre esse projeto e a gente ficou de começar a analisar como que tá, para de repente até a gente mesmo assumir, né, essa proposta, a gente começar a fazer. Eu acredito que esse projeto, pelo que a gente conversou, esse projeto está numa outra comissão que eu não faço parte, mas como eu também faço parte da comissão da juventude, eu acho que a gente pode ver alguma maneira de eu começar a organizar esse projeto também. E é legal, é trazer o jovem, e eu lembro que até teve projeto de algum desses jovens que depois foi aproveitado pela Câmara para fazer realmente um projeto de lei. Então, como eu digo, a gente tem que estar, principalmente essa juventude de hoje que tem vindo com tudo quanto é informação, né? A gente tem que aproveitar esse gás, aproveitar essas ideias, e dessas ideias pode fluir muitos frutos que depois podem ser aproveitados, né, para poder fazer projetos legais, iniciativas bacanas. E é lógico que em Friburgo a gente também vai estar vendo como está esse projeto da Câmara Jovem, e se a gente tiver algum caminho, a gente vai querer participar também. Boa, muito legal, cara, muito legal. Esse incentivo é fundamental. Inclusive, né, a Secretaria de Educação incentivar as escolas com Grêmio Estudantil também, né? Porque o Grêmio acaba já sendo ali uma célula para que isso aconteça. Você estimular as crianças ali, ter um representante de turma, depois ter um Grêmio Estudantil, cara, isso é fundamental. Só que precisa, né, ter uma boa vontade também das secretarias de educação, dos diretores de escola, para que esses projetos aconteçam, né? Isso aí, perfeito, Thiago. E vale lembrar, né, que esses projetos, iniciativas, não são apenas para que a pessoa se torne um político, Sim. mas principalmente para que a pessoa se torne uma liderança, né? Adquira aí as habilidades de liderança. E liderança você não precisa usar só para política, você pode ser o líder de uma empresa, o líder de um setor, o líder de uma equipe. Qualquer emprego, você ter o cargo de liderança é você conseguir, né, organizar pessoas em volta de si, né? Pessoas que possam, né, realizar um trabalho. Você conseguir organizar. A gente sabe que é difícil lidar com as pessoas, principalmente esse relacionamento interpessoal é muito difícil, não é qualquer um que consegue. Então, né, essas iniciativas, como você falou, do Grêmio Estudantil, Câmara Jovem, tudo isso é para que a gente consiga formar mais pessoas com esse perfil de liderança, que é um perfil extremamente importante e muito útil, né, para as pessoas em toda a vida delas, seja qual etapa for. E eu vou além, cara. Forma bons eleitores.
Porque, né, um adolescente, uma criança tendo uma formação ali de como que funciona a política, né, de como que é o papel de um político, quando ela chegar na idade de votar para valer, ela vai lembrar daquela formação toda que ela teve. Então, a chance dela repetir o que o pai, o avô faz de vender voto é muito pouca, porque ele vai ter a consciência que o voto dele interfere na não liberação de exame que a avó dele tá tendo, né, que a tia dele não tem, que a dificuldade de marcar um médico no posto de saúde, porque se a gente for parar para pensar, né, Gabriel, a população não associa tanto a função dela como eleitor, de ir lá na urna, apertar um número, com essa realidade que acontece, porque na cabeça dela fala assim, não, é só um voto faz qual diferença, mas é de um em um que se elege as pessoas, e é essas pessoas que definem o futuro da cidade, no que envolve saúde, transporte, mobilidade. Então, formando essa geração de adolescentes, a gente forma também uma geração boa de eleitores, né? Sem dúvida, perfeito, com certeza. E como você bem falou, às vezes a gente vê a população revoltada e fala assim, eu não vou votar, que na política não tem ninguém que presta. Então, assim, a gente tem que combater esse discurso, exatamente o contrário. Você tem que votar, e votar em pessoas boas. Ninguém se elege sozinho, só com o voto dela. Com um voto, nunca vi um político entrar com um voto, só com o voto dele. Então, se ele está se elegendo é porque a população vota. Então, a população precisa muito estar atenta nisso. Essa questão de vender voto é complicada, a gente fala, né? Hoje a população tem que estar ciente disso, porque se você vai lá e vende o seu voto para uma pessoa, para um político, e esse político ganha, quando você precisar de uma coisa que for realmente da função desse político, que você bater na porta dele, ele vai falar assim, não, eu não vou te atender, porque o preço que você quis eu já te paguei. É isso que vai acontecer. Então, a gente faz esse apelo e, com certeza, a gente está mudando a mentalidade desses jovens. Está justamente, né, dando essa formação, os jovens se interessando, eles não vão repetir isso que, como você bem falou, às vezes o pai, o avô, acaba repetindo, e outra, vai ser uma pessoa dentro de casa combatendo isso, que às vezes pessoas de outras gerações que às vezes ainda não têm esse conhecimento, na hora que aparecer uma proposta indecente dessa, o próprio filho, né, o jovem que vai estar ali vai falar, não faz isso não, porque eu aprendi que não. Então isso é importante. E só assim a gente vai mudar de fato a política, né? É verdade. Cara, muito legal. E além da sua prestação de conta do seu mandato nas redes sociais, eu vi que você também tem uma atenção para as pessoas que não têm tanta facilidade com rede social e criou também uma prestação de conta física, cara. Como que surgiu essa ideia? Como que isso tem sido de feedback também que você tem recebido depois dessa distribuição de um material impresso? Vale a pena ainda esse material impresso de prestação de conta, cara? Eu sou, Thiago, entusiasta dessas ações. Eu vou aproveitar que eu trouxe até a nossa revistinha de prestação de contas, que está aqui do nosso mandato, e eu quero te entregar, deixar com você. Ah, legal, trouxe cara. De presente para você, depois você acompanhar um pouquinho do nosso trabalho. Né? E com certeza, a gente tem muitas pessoas que não têm acesso à rede social ainda, e pessoas que às vezes têm acesso à rede social, Thiago, mas não sabe, né, aquelas funções, não entende muito, e principalmente esse material é voltado para isso. Todas as ações que a gente faz de mandato e que a gente vem fazendo no trabalho, a gente sempre pensa nessas pessoas. Por exemplo, sempre que a gente vai fazer um evento, alguma coisa assim, que for um evento igual vai ter o evento do cinema, a gente também pensa no carro de som, a gente passa o carro de som lá que legal, no bairro. E às vezes a pessoa pode achar, é um troço antiquado, ainda usa isso? Sim. E o resultado é muito positivo. E esse material surgiu, essa ideia, porque a gente tem feito um trabalho, né, e eu sempre tive essa vontade, né, sempre conversei com a nossa equipe, da gente fazer uma prestação de contas. Que como a população que nos colocou lá e a população que fiscaliza o nosso trabalho, nada mais justo do que a gente mostrar para ela, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está tentando. Tem coisas aí que é uma indicação, a gente ainda não conseguiu, mas a população está acompanhando. E tem sido muito positivo, Thiago, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente entrega numa pessoa que às vezes não conhecia o nosso trabalho ainda, ela fica satisfeita, né, fala assim, poxa, enquanto muitos vereadores só aparecem em época de eleição, depois que ele ganha e consegue o nosso voto, ele some, desliga o celular, anda com troca de chip, muda de endereço, anda com o vidro fechado, a gente o contrário. A gente está lá apresentando para as pessoas o que a gente está
fazendo. E tenho certeza que se eu não estivesse fazendo nada, não ia ter como eu apresentar essa revista, né? Então tem várias conquistas aí. E principalmente, Thiago, a gente ouvir outras demandas. Que a gente estando na rua, estando na casa das pessoas, às vezes uma outra demanda que a gente não estava sabendo, alguma coisa relacionada ao bairro ou relacionada a alguma outra área, a gente acaba sabendo. Então é muito importante essas ações. Tenho sido muito elogiado, graças a Deus. Todo mundo que a gente entregou, todos os feedbacks foram positivos. Em pessoas até que já acompanhavam o nosso trabalho, falou, não, Gabriel, muito bacana isso. E isso é legal. E a gente tem uma equipe comprometida, nada disso também faz o Gabriel sozinho, é um mandato com toda a nossa equipe. E eu tenho que agradecer também aqueles amigos, os que nos acompanham, que às vezes sábado e domingo a gente está na feira, a gente fala lá que eu vou estar lá, e tanto os meus assessores quanto os amigos também vêm para ajudar a entregar. E isso é muito legal, essa corrente aí. E tenho certeza, meu objetivo é estar sempre fazendo, a gente sempre atualizando com o que a gente tem conseguido realizar, e é importante a gente estar na rua, olho no olho com as pessoas, que acho que essa é a principal bandeira que a gente pode levar do mandato. Muito legal. Inclusive, eu acredito que as pessoas devem ficar espantadas, né? Porque falam assim, nossa, não é nem época de eleição. Porque, né? Já ouvi. Né? Já ouviu? Bastante gente falando isso. Engraçado ser o primeiro que depois da eleição vem com material desse. É, porque na eleição é o mais comum que tem, né? Mas depois as pessoas receberem um material desse, as pessoas devem ficar espantadas. Mas eu achei muito legal, né? O vereador não asfalta a sua rua, mas ele pede para que o Poder Executivo asfalte, faça capina, limpeza, manutenção da iluminação pública e muitas outras coisas. Pô, cara, muito legal. Isso é importante. Você muito vê que legal. tá no sentido do que a gente falou aqui, né? O vereador, ele não tem esse poder do executivo, mas ele deve sim, né, pedir, né, no executivo, através de ofício, de indicações, até porque esse também é o trabalho de fiscalização, que é você fiscalizar, você tem que constatar como documento tudo que você tem visto, né? Muito legal, parabéns, cara. Material muito legal mesmo e bem intuitivo e bem fácil também, né? Letras grandes, né, para as pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de enxergar, conseguir nisso, né? ler, muito legal. E, Thiago, também é importante frisar que tem os nossos contatos aí no final, é o nosso contato telefônico e nossas redes sociais, que é onde a pessoa pode entrar em contato com a gente. E aproveitar o gancho também, Thiago, eu quero te deixar um convite aqui. Olha que legal. Esse aqui vai ser a minha primeira audiência pública, que a gente vai realizar na Câmara dia 28, né, de maio. Né, já deixo o convite a você, caso você queira estar participando, e a todos que acompanharam essa entrevista. Nessa audiência pública eu estou propondo, né, para falar sobre descarte irregular de lixo. Né, acredito que você possa até dizer que aqui em Bom Jardim também há esse problema semelhante. E qual é? Hoje, infelizmente, é um problema complexo, né, de muita gente jogando lixo nas vias, né, onde tem um local assim, um pouquinho mais afastado, o pessoal vai lá e faz de um verdadeiro lixão, né, joga sem conhecimento da prefeitura. Muita gente também coloca nas calçadas, obstruindo das pessoas passar. Muito também lixo descartado em hora irregular, o caminhão do lixo às vezes não vai passar naquele dia, a pessoa coloca coisas que o caminhão do lixo não pega, o pessoal bota lá armário, bota de tudo, e aquilo vai, cachorro acaba mexendo nas sacolas, aquilo vira, né, um verdadeiro até criador ali de mosquito, de animais, e pode até resultar em doença. Então a gente está fazendo audiência pública e chamando todas as autoridades possíveis, chamando também setores de associação, de conselho, pessoas do executivo, secretários, vereadores e principalmente a população, e também os principais aí de comunicação, né, os comunicadores da nossa cidade e região. A gente deixa o convite também, caso você queira participar, falar um pouquinho lá, também tem um momento para poder falar lá na tribuna da Câmara. E é um problema complexo, não é que a gente vai fazer essa audiência e vai resolver tudo. Não. Essa é uma primeira audiência desse sentido, acredito que a gente vai ter que fazer outras, porque é um problema complexo, um problema que não é de agora, um problema de muito tempo, para a gente começar a pensar em iniciativas, pensar em projetos, cada um somar um pouquinho, e a gente está sempre fazendo essa audiência, depois mais para frente, para a gente atualizar, e o intuito sempre amenizar um pouquinho, diminuir. Se a gente, a partir dessa audiência, já conseguir conscientizar um pouco a população e diminuir esse descarte de irregular de lixo, eu já vou ficar satisfeito. E assim a gente vai sempre gradativamente, porque é um problema complexo, e tenho certeza que não é eu que tenho a solução, não é você que tem a solução, mas todos pensando, cada um contribuindo um pouquinho, a gente pode começar a pensar em soluções para esse problema. Muito legal, cara. Para as pessoas
pessoas que não sabem o que é uma audiência pública, só para as pessoas se situarem, o que acontece numa audiência pública? Audiência a gente pode, né, é prerrogativa do vereador a gente puxar essa audiência e é como se fosse uma reunião, né, para a gente debater esse tema, uma reunião com os vereadores e com vários representantes de vários setores. Aí cabe ao vereador que organizar, propor, né, convidar os setores e principalmente é voltado para a população. A gente fica muito triste quando tem audiência pública vazia pela população, tem que ser justamente o contrário. A gente tem que chamar a população porque o principal interessado ali é a população. Então, a população participar, a população poder se colocar nessa audiência pública, é uma reunião lá na Câmara, no plenário, onde a gente dá essa voz para a população também. A população tem essa voz junto dos vereadores de participar desse tema. Então, essa vai ser a minha primeira audiência pública proposta aí pelo nosso mandato. Pô, muito legal, cara. Parabéns. E com certeza vai ser de muita valia lá para o município, né? E todos os municípios têm problemas como esses, né? E Friburgo não vai ser diferente. E eu penso que Friburgo é até um pouco pior por causa da extensão territorial que tem, né? O município é grande, então você ter controle de todos os cantinhos do município para problemas como esse de descarte não é uma tarefa fácil, né? Então a população precisa estar engajada, né? Então, tendo uma parceria ali com a secretaria, aonde que a pessoa, eu tô com entulho aqui, e aí a prefeitura disponibilizar, né, um caminhão, alguma coisa do tipo que facilite para o morador não precisar jogar em qualquer lugar, eu acho que é um negócio fundamental, né, cara? Com certeza, Thiago. Isso já acontece. Mas muitas das vezes as pessoas ou não têm conhecimento, ou as pessoas não querem ter o trabalho de procurar, às vezes, o subprefeito ou o secretário para falar. Entendi. Mas se conversar, você chamar um representante, pode ser até um vereador também, que eu tenho certeza que se o vereador for ativo, ele vai te ajudar a dialogar nisso. A pessoa não tem condição de tirar, chama alguém do Poder Executivo, conversa, que o Poder Executivo vai ver um jeito de tirar, porque não tem nada de errado, o Executivo não pode tirar dentro do terreno particular. Mas não há nada que possa combinar um local, um dia, que a população pegue e coloque naquele local, né, ali público, e o caminhão da prefeitura passa e retira, entendeu? Então tem os caminhos, mas a população também tem que procurar. Perfeito, cara. Muito legal mesmo. Então, meus parabéns mais uma vez aí pela atitude, pela a sua disponibilidade também de um assunto tão importante, cara. E eu vejo que a Câmara de Friburgo em si, ela é bem ativa com essas questões de audiências públicas, né? Os vereadores estão sempre convocando ali para falar de um tema relevante para a cidade. E isso é bom para a população, né? Essa transparência de chamar a população para ouvir o que ela tem para dizer e também os poderes públicos, né? As pessoas em geral sobre aquele assunto. Isso aqui é muito legal, cara. É importante porque é como você diz, é a função legislativa, não apenas voltando naquele gancho que a gente falou, não apenas falando somente de buraco, de capina. A audiência pública é uma iniciativa do vereador, que é muito importante. A gente tem uma agenda cheia de audiências na Câmara Municipal de Friburgo. As sessões são sempre a terça e quinta e tem a segunda, quarta e sexta para poder fazer audiência pública. Está sempre com a agenda cheia. Legal. Segundas, quartas, né, sempre com bastante audiência pública. E é como você disse, a população participar, a população poder ter acesso ali. Às vezes a população reclama, o vereador não fala sobre esse tema, não fala sobre isso, e esse é o local que a população pode ir lá e também dar a opinião dela. E outra coisa, a gente tem um projeto na Câmara de Friburgo que é muito legal, que é a Fala Popular. Se eu não me engano, é uma vez por mês, né, a população pode se inscrever, né, pode procurar a Câmara Municipal, e ela tem até 10 minutos, até 10. São 5 minutos para ela poder falar lá na tribuna da Câmara, junto com nós vereadores, falar sobre o tema, né, que ela achar necessário. Então, na Câmara de Friburgo é bem transparente, né, e a população pode participar, pode e deve participar. Então, aqui já tem o caminho da audiência pública e já tem o caminho também da fala popular, que vai ser muito bem aceita por nós lá. Muito legal, cara. Em 2019 eu recebi uma moção de aplausos
de louvor, né? Lá em Friburgo. Ah, Foi bacana. o vereador Marcinho, na época ele. Agora não Vereador é mais Marcinho, né? Ex-vereador, né? ex-vereador Que também tem uma Marcinho. ligação com a cidade de Bom Jardim. Né? Exato. Ele me deu essa moção lá. Aí eu tive a oportunidade também de discursar lá na tribuna. É uma emoção diferenciada, né? Você ser também prestigiado numa cidade que não é a sua também, né? E receber uma moção que eu guardo com muito carinho. Inclusive, eu recebi primeiro em Friburgo do que em Bom Jardim. Depois em Bom Jardim, que o vereador Michel, que também tem um grande carinho também, vereador, que ainda é vereador também. Ele deu a moção pra gente, mas eu recebi primeiro em 2019 lá em Friburgo. É bacana, ô Thiago, e pode ter certeza que assim como eu já estava acompanhando um pouquinho também, apesar da correria, né, o seu trabalho é um trabalho bacana, tem ido até as outras cidades aqui da nossa região, é um trabalho que tem ido, né, para fora das fronteiras de Bom Jardim. Sim. E quando você é reconhecido em outras cidades, é a prova de que você está no caminho certo. E tenho certeza que aqui vai ser só a primeira de muitas. Com certeza, cara. Pô, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado. E, poxa, a nossa missão é justamente essa, sabe, Gabriel? Da gente dar luz a coisas boas. O mundo já tá muito cheio de coisa ruim. Você liga aí a televisão, é cheio de desgraça. Você só fala de assassinato, roubo e mais sei lá o quê. A minha missão aqui no podcast é conseguir trazer pessoas assim como você, que mostra um outro lado também, que é possível fazer bons trabalhos, que é possível fazer um bom desempenho, e existem coisas boas no mundo, né? Quando a gente criou esse podcast, sempre foi com essa missão de agregar na vida das pessoas. Então, receber pessoas como você aqui no nosso podcast, que está trazendo, poxa, olha, um trabalho legal, transparente, ajudando as pessoas, sendo fiel àquilo que você propôs lá na campanha, isso é muito legal. Então, a gente sente que o nosso trabalho é bem feito quando a gente tem essa oportunidade de trazer assuntos relevantes para a população em geral. Porque a gente está falando de você como vereador de Friburgo, mas com certeza de qualquer município que esteja assistindo a gente aqui, vai motivar ela também a fiscalizar o vereador dela, saber o que o vereador que ela votou está fazendo ou deixando de fazer. Então, serve como exemplo também para que outras cidades sigam esse caminho, né? Sem dúvida, Thiago. É isso aqui, como a gente falou, a gente está falando aqui, né, e vai atingir muitas pessoas, né, tenho certeza disso, né, que a gente possa servir de exemplo. E como você bem falou, né, hoje o mundo, as coisas estão muito pesadas, as notícias são notícias muito ruins, né, o povo está chateado com muitas coisas e o povo está trabalhando muito, muita gente trabalhando muito, então o tempo é escasso, o tempo é curto, quando tem um tempinho a pessoa quer descansar, tá com a família. Então a gente tem que fazer justamente esse trabalho de levar de forma leve, levar a esperança, né, de dias melhores, a gente levar um pouquinho, quando a gente fala aqui de coisas que a gente já está conseguindo, a gente está dando esperança de que mais coisas podem melhorar. E assim como você, eu também tenho um programa que a gente tem há 6 anos, que a gente realiza, que é através de uma live. Eu já fazia muito antes de ser candidato a vereador, né, que é a Live dos Brutos. É uma live que a gente fala de sertanejo, né? A gente começou na Rádio Comunidade, depois a gente faz somente nas redes sociais através do Facebook. Toda segunda-feira a gente tem uma audiência bacana, inclusive, né, o município que a segunda maior audiência nossa depois de Nova Friburgo é o município de Bom Jardim. E a gente fala muito sobre isso. E ali eu não falo, não é um Gabriel vereador, ali é o Gabriel que é apresentador, que gosta de sertanejo. E a gente começa na segunda-feira e a gente sempre fala isso. A gente dá oportunidade para os cantores da região, né? De vez em quando vem pessoas de Bom Jardim que vai participar lá com a gente, e da região, e cantores de Nova Friburgo. E a gente sempre leva alguma pessoa para dar uma entrevista, e qualquer hora eu vou até te convidar. Eu vou, com certeza. Já se sinta convidado. Só chamar. E a gente sempre, na segunda-feira, a gente fala sobre isso. E começar a semana com um pouquinho de alegria. E muitas das pessoas fala lá, comenta, né, que gosta de assistir a gente, porque a gente está sempre com alto astral, com felicidade. Às vezes é segunda-feira, tá todo mundo meio desanimado, tá começando a semana, e a gente tem que levar essa mensagem de alegria, de esperança, de dias melhores. Eu acho que esse é o papel que você está aí no caminho certo. E eu também gosto de levar o mandato, apresentar o mandato para as pessoas de forma um pouquinho mais leve, né, para não ficar aquela coisa que a população já está cansada de ver. Até quando a gente vai anunciar um projeto, anunciar uma iniciativa, a gente fazer sempre de forma leve para que consiga as pessoas
estar acompanhando e as pessoas entenderem a nossa mensagem. Cara, muito legal. E para esse restante aí de 2025, a gente está chegando já no meio do ano, você tem alguma coisa de expectativa para apresentar, coisas que você já está visionando, tendo essa visão, né, de melhorias para a cidade, proposta para a cidade? Como que está aí esse planejamento para esse final de ano e também o restante aí do seu mandato? O que você espera lá no final de 2027 ou 20, final de 28, né, na verdade, né? Eu falo assim, poxa, cumprir esses 4 anos bem feito. Isso aí, sem dúvida, né, Thiago? A gente tem que estar sempre focado em resultado, né? E como eu digo, né, se a gente tem que ter sempre a ambição de ter mais votos do que a primeira. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas ficam com medo de falar e é a verdade. A gente praticamente tem a obrigação agora, Thiago, de aumentar a votação. Uhum. Por quê? Porque se antes, né, eu tinha um outro emprego, trabalhava na ambulância, né, tinha pouco tempo para a gente se dedicar. Né, a gente não tinha a equipe que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a estrutura da Câmara. Eu trabalho 24 horas do meu tempo com isso. Então a gente tem que fazer jus e a gente tem que ter essa ambição de melhorar, de ter uma votação ainda maior na próxima. E como a gente faz isso? Ajudando as pessoas e fazendo bem na vida das pessoas. Foi mais ou menos aí 5 meses de trabalho. A gente já conseguiu, né, mais ou menos sentir como está o termômetro da administração. Né? É muito difícil fazer previsões para a política, porque a política muda muito a cada dia. Daqui a pouquinho vem uma eleição aí de presidente, de governador, de deputado, não parece não, mas afeta muitas cidades. Anos agora, quando vai chegando anos de eleição, fica tudo um pouco turbulento, mas a gente espera continuar fazendo esse trabalho, né, que a gente consiga fazer bons projetos. Eu já tive meu primeiro projeto aprovado, que foi um projeto de indicação legislativa, que foi sobre o aumento das diárias de viagem dos servidores da prefeitura. Vai vir, já foi aprovada na Câmara, falta apenas o prefeito lá sancionar, fazer o decreto. Tenho certeza que o prefeito vai ser sensível e vai fazer. E vai vir para ajudar vários servidores da prefeitura que fazem viagem, principalmente aqueles da saúde, né, que estava desatualizado o valor. A gente tem um projeto agora que está para ir para votação, que é um projeto que fala sobre a questão do ISS, da inscrição municipal, que é para aqueles prestadores de serviço, né, que quando vão lá requerer para pegar um ponto de ambulante ou para montar um comércio, muitos não sabem, Thiago, e a gente identificou isso, que muitos não sabem que quando ele vai fechar aquele comércio, vai fechar aquele ponto, ele precisa ir lá dar baixa. Muitas pessoas não sabem disso, às vezes a pessoa está desanimada, aquele negócio não está dando certo, muda de ramo, a pessoa apenas, né, para de pagar. E o que acontece? Aquilo fica acumulando, aquela dívida, né? Fica acumulando, e muitas das pessoas são pegas de surpresa anos depois com uma verdadeira dívida grande que ela não sabia e acaba até culminando, se ela não pagar, no bloqueio de bens, às vezes o bloqueio de uma aposentadoria de uma pessoa, às vezes a pessoa já ganha pouquinho e tem aquele bloqueio. Então a gente fez um projeto justamente para resguardar a população e resguardar a prefeitura, onde a pessoa vai receber uma guia, né, dizendo que ela sendo orientada, ela quando por algum motivo for encerrar a atividade, ela ir lá dar baixa. E aqueles que já têm um comércio, eles serem comunicados por e-mail, ou por telefone, ou de alguma forma ser comunicado. Excelente. Esse projeto está para ir para votação, deve ir nos próximos dias, tenho certeza que os vereadores vão votar favorável, que é um projeto que vai ajudar muita gente, porque eu já presenciei várias situações de pessoas que ficaram desesperadas com essa dívida que ela não sabia. Então, assim, a gente, para fazer projeto, tem que ser projeto bom. Eu tenho esse lema no nosso gabinete, por isso a gente não tem desespero de apresentar projeto. Até o momento a gente apresentou 2 em 5 meses, e não tem uma correria, porque não adianta a gente apresentar projetos que não vai impactar em nada a vida das pessoas. Então, a gente tem alguns projetos que a gente está pensando lá no gabinete, que a gente quer apresentar ainda esse ano. Vale lembrar que projeto, às vezes a população traz uma ideia, mas a gente, vereador, é ilimitado, tem várias restrições que se a gente fazer um projeto é inconstitucional, então não é qualquer projeto, tem várias iniciativas que eu pego lá, eu penso assim na minha cabeça, ou alguém fala comigo, eu mando para os meus assessores, aí nós temos lá a nossa advogada, na hora ela conversa, os meus outros assessores também dão uns toques, falam assim, esse não pode por isso. Então, às vezes a gente quer fazer, mas a gente tem essas limitações. Então, no mais, é a gente seguir esse trabalho, a gente fazer bons projetos, acompanhar como vai vir aí essa política de agora, com essa eleição, que eu acho que vai afetar muitos municípios, a gente tem que ficar atento. E o principal é a gente ser transparente com a população,
né, continuar fazendo o nosso trabalho com muita humildade, com muito pé no chão, não esquecer de onde a gente veio e quem nos colocou lá, que é a população. Então a gente está sempre junto com ela, porque é ela que nos acompanha. E é o que eu gosto disso, de estar na rua com as pessoas e ser muito transparente com ela. E a gente, lógico, ter a esperança sempre de dias melhores. Eu tenho certeza que cada vez, sempre a esperança a gente não pode perder, que nossa cidade vai, e nossa região vai avançar. Excelente, cara, excelente. Parabéns aí pelo mandato, pela comunicação bem feita, né? Pela clareza na comunicação. E tenho certeza que você, além de ser uma liderança friburguense, né, para a cidade de Friburgo, será uma liderança também para nossa região aí em breve também, porque a gente precisa de boas lideranças, como a gente falou aqui no início do podcast. Nossa região serrana carece de representação na LERJ, carece de representação lá em Brasília também. Temos o deputado federal em Brasília, mas não tem essa pegada regional, né, que a gente tem, mas a gente precisa ter alguém que lute pela gente, porque é complicado, né? A gente, nossa região de Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo tem grandes potenciais de não eleger só um deputado estadual, mas eleger outros deputados também, para a gente ter uma bancada, quem sabe, da região serrana. Seria interessante, né, para lutar. Dúvidas. Bom Jardim com o potencial do café, Friburgo com o potencial da lingerie, né? E as outras cidades, Macuco, a capital do leite. Então a gente precisa ter um grupo forte para poder lutar, né, para a gente poder ter uma representação legal aí, não somente no estado, mas também em Brasília. E nós temos, o Thiago, principal da nossa região, uma característica marcante, é que é um povo muito trabalhador. Muito trabalhador, verdade. Como você disse aí, você citou várias cidades, quando a gente vai, a gente vê as pessoas trabalhando, e nós somos um povo acolhedor ao máximo, um povo, né, que quando você vai tomar um café, vai na padaria e te dá um bom dia sorrindo. Então a gente tem tudo isso, então a gente precisa também fazer essa união, trazer essa união para a política, para a gente ter representante nosso lá, e não só esses deputados, que o deputado pode ser até de fora, desde que ele ajude a cidade, que ele mande projetos 4 anos, está tudo bem, é ótimo. Quanto mais deputado ajudando, melhor. Verdade. Mas a gente tem que sair fora daqueles deputados que o que ele faz? Ele não trabalha para nossa região, não trabalha para nossa cidade, chega na eleição, ele dá um dinheirinho para aquela liderança, para aquela pessoa, para aquele cara que foi candidato a vereador, e ele pega ali 1.000, 2.000 votos e leva embora e nunca mais volta. Eles fazem sempre isso. Chega perto da eleição, eles vão aparecer. Então a gente tem que combater isso. Quando o deputado for de fora, que alguém te pediu voto, acompanha, vê se pergunta o que ele mandou, o que ele mandou de emenda, o que ele mandou de projeto. Se for aquele deputado que não tem ajudado em nada a região, não vamos dar esse voto não. Dá o voto de confiança para alguém da cidade, da região, que vai ser muito bem aproveitado, tenho certeza. Com certeza. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Sinta-se sempre à vontade para estar voltando aqui quando tiver novidades do mandato. Tem meu contato agora, a gente pode sempre estar aí à disposição para poder estar batendo um bate-papo legal aí, trazendo novidades para o pessoal. Nem fala muito, Thiago, se a gente acostumar, vou querer vir toda semana. Mas graças a Deus, deu um bate-papo muito interessante. Logo que você me convidou, eu já estava na expectativa um tempinho para ser convidado, tá? Vou confessar. Aí logo que você falou, eu falei, não, lógico que eu vou, e a gente, é o maior prazer a gente estar aqui, mesmo com a agenda corrida que a gente tem, agora chegando aqui eu já tenho que várias ações para fazer, mas a gente tem que vir aqui porque é uma oportunidade muito bacana que você está dando para a gente. Eu que tenho que te agradecer de você estar podendo, né, aqui abrir o espaço, você e toda a sua equipe, né, a dedicação de vocês, que a gente veio e está abrindo esse espaço para mim falar um pouquinho. Tenho certeza que através desse programa, muitas pessoas que não me conheciam vão passar a nos acompanhar, nos fiscalizar, que isso é importante, a gente precisa que as pessoas nos fiscalizem, e você também vai ser convidado aí para participar do nosso programa lá em Friburgo também, e você sempre que for a Friburgo, quiser ir lá na Câmara, bater um papo com a gente, e a todos vocês, principalmente que estão nos acompanhando, quiser ir na Câmara, precisar passar uma demanda, vai lá, todo dia de 9 às 5. Quiser ir lá para tomar um café com a gente. Qual é o número do seu gabinete? Meu gabinete é o gabinete 12. 12. Lá na Câmara Municipal, atrás ali da Matriz, na rua Farinha Filho. E pode ir lá para reclamar, para elogiar, para levar uma demanda. Se for só para tomar um cafezinho com a gente, também pode ir, que eu gosto de café. E obrigado, Thiago. No mais, e parabéns pelo trabalho. Vai em frente, que o seu trabalho está sendo reconhecido aí. E o que você precisar de mim, lá em Friburgo,
Meu número tá aí. Obrigado, meu amigo. Eu te falo a mesma coisa pra você. E você também aí, que chegou ao final do nosso No Ar Podcast aí, que acompanhou. Siga o Gabriel nas redes sociais, o Instagram dele. Meu Gabriel é diferente, tem que falar, né? É verdade, né? Tem um H. Seu pai ou sua mãe que teve essa ideia de botar o H? Foi os dois, tá? Os dois. Os dois inventaram essa moda aí, é GHA. É o único Gabriel aí que vocês vão conhecer com GH. Eles inventaram essa moda aí. O cara do cartório, na época, não queria deixar não, mas eles botaram, eles são enjoados, né? Legal. Vereador Gabriel do Zezinho. Fácil. Isso aí. Só botar lá no Instagram lá que você acha e confere todo o mandato aí que o Gabriel está fazendo, né, e realizando em Nova Friburgo. E claro, na quinta-feira a gente tem episódio, 8 horas da noite. Nós vamos receber também um empreendedor de Nova Friburgo, mais um empreendedor de Nova Friburgo aqui no nosso podcast, que vai estar prestigiando a gente também, e a gente fazer um bate-papo muito legal. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre como ajudar empresários a crescerem as suas empresas. Ele é o fundador do grupo LBC, o Luiz Braz. Vai ser um podcast muito legal, 8 horas da noite, na próxima quinta-feira. E você acompanha a gente também nas redes sociais, que lá tem todas as novidades no @noarpodcast. E você pode também prestigiar os nossos parceiros, SAF Assistencial, Free Online, Soneca Colchões, grandes parceiros do nosso programa. Thalia, obrigado também, tá sempre na operação. Matheus também, que ficou aí nos bastidores. Tamo junto e, galera, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.